Olá, pessoal! O Brasil, a gente sabe, é um país com dimensões de continente, né? Então, para entender de verdade esse gigante, o segredo é olhar para cada uma das suas partes. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje: explorar as 5 grandes regiões que formam essa identidade brasileira tão rica e diversa. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de viagem. A gente vai começar entendendo o tamanho do desafio, depois mergulhar na Amazônia, lá no norte. Na sequência, vamos para o Sol e para a história do Nordeste. Daí a gente desce para o coração econômico do país, que se divide entre o campo, no centro-oeste, e as grandes cidades do Sudeste. E para fechar, vamos conhecer o clima mais europeu do Sul. Prontos? Então, para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. A gente precisa entender a dimensão gigantesca do que estamos falando. Olha só esse número, mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, isso é quase o tamanho do continente europeu inteiro. Com um território desse tamanho, é claro que a diversidade vai ser imensa. E é aí que mora o desafio. A resposta é bem simples, na verdade. A gente divide para conquistar. O Brasil é dividido em 5 regiões oficiais, e cada uma delas tem uma personalidade, uma cara bem diferente da outra. Vamos lá para a nossa primeira parada. Nossa jornada começa pela imensa e importantíssima região norte. A região norte é, sem dúvida, uma terra de extremos. É a maior de todas em área, mas, ao mesmo tempo, a que tem menos gente morando. E por quê? A resposta está bem aí. A floresta amazônica. Ela domina a paisagem, guarda uma biodiversidade que não existe em nenhum outro lugar do planeta e, claro, é o lar de fortes tradições indígenas que resistem até hoje. Agora, saindo da floresta, nosso próximo destino é o vibrante e histórico Nordeste. Muita gente diz que o Nordeste é o berço do Brasil. E não é para menos, é a segunda região com mais gente no país. Então, dá para imaginar que a cultura ali pulsa com muita força, tem história em cada esquina. A economia gira muito em torno do turismo, claro, atraído por aquele litoral com praias paradisíacas e um clima que, mesmo no interior mais seco, garante sol quase o ano todo. Bom, agora a gente chega no coração que bombeia a economia brasileira. Vamos dar uma olhada nas 2 regiões que juntas são o grande motor do país, o Centro-Oeste e o Sudeste. O Centro-Oeste é, sem dúvida, o gigante do agronegócio. Aquelas planícies enormes, o nosso cerrado, abrigam o maior rebanho de gado do país e uma agricultura supermoderna, que alimenta não só o Brasil, mas também o mundo. É a força do campo, literalmente, movendo a nação. Já o Sudeste é a outra face dessa moeda, a potência urbana industrial. É aqui que ficam as maiores cidades do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro. A economia é super diversificada, vai desde a indústria pesada até a extração de minérios. Por isso, é a região mais populosa e também a mais rica do país. Essa comparação aqui é perfeita, né? Mostra direitinho como essas 2 regiões vizinhas se completam. De um lado, o Centro-Oeste, com a força do campo, produzindo nossa comida. Do outro, o Sudeste, sendo o motor da indústria e do dinheiro. Nossa última parada nos leva para a região Sul, uma região bem diferente, conhecida pelo clima mais frio e pela forte influência da imigração europeia. O Sul tem uma identidade muito própria dentro do Brasil. O clima de lá é mais frio, com as 4 estações bem marcadas, o que ajuda numa agricultura diferente em solos que são muito férteis. E não é só o campo que é forte, não. A região também tem uma indústria bem robusta e moderna. E aqui, para a gente visualizar tudo junto, um resumão da nossa viagem. 5 regiões, cada uma com seu jeitão, sua cultura e seu papel importantíssimo para o Brasil como um todo. Agora, que tal testar se tudo isso ficou bem claro? Ok, chegou a hora do nosso quiz. Vamos ver o que ficou dessa nossa jornada. Para cada pergunta vai ter um tempinho para pensar antes da resposta aparecer. Combinado? Primeira pergunta, bem fácil. Qual região é definida pela grandiosa Amazônia e por ser a maior de todas em área? A resposta correta é a C, região norte. Próxima. Pensando naquele clima mais seco e no turismo de praia, de qual região a gente está falando? É a letra B, Nordeste, com certeza. Vamos lá! Qual é o centro industrial do Brasil? Onde se concentram as maiores cidades? Acertou quem pensou na D, Sudeste. E onde fica o gigante da agropecuária, a grande força do campo brasileiro? A resposta é a letra A, Centro-Oeste. E para fechar nosso quiz, a região com um clima mais friozinho e que é destaque na criação de suínos é letra D, a região Sul. Mandaram muito bem.
A grande lição de hoje é essa. O Brasil é tão grande e diverso que é quase um continente. E para entender esse país, a chave é conhecer cada uma dessas 5 regiões com suas economias, culturas e naturezas tão particulares. Para a gente terminar, fica uma pergunta no ar. Depois de tudo que a gente viu, qual dessas 5 regiões despertou mais a curiosidade? Qual seria o primeiro lugar da lista para uma visita e por quê? Quero ver as respostas e as perguntas de todo mundo aí nos comentários. E claro, se essa exploração foi útil, não esquece de seguir o canal, ativar as notificações para não perder nada e, claro, deixar aquele like. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.